Nem a Sol nem a mãe, a Aline, não gostava de mim, não. Eu acho que a virada de chave veio depois da primeira prova que eu fiz. E eu não passei. Em matemática eu fui muito mal. Em português, se não me engano, eu errei uma questão. E eu não queria tentar de novo o colégio. Minha mãe insistiu um pouco, falava, vai, você nem precisa estudar tanto, você já estudou 1 ano. Você vai ficar mais relaxado, não precisa de estudar tanto. Gostei disso aí, essa ideia é boa. E aí eu voltei pro cursinho e era presencial dessa vez. Então mudou tudo. Eu acho que isso que me fez entrar mais no mundo da matemática, e até gostar mais da matemática e do professor. Eu via todas as matérias igualmente, eu não tinha facilidade. Depois do cursinho, eu criei uma facilidade para matemática porque eu acho que entendi como funciona estudar para matemática. E agora eu tenho muito mais facilidade. Ela aprendeu a fazer conexões. Uhum. E aí pronto, ela já aprendeu a estudar. Você vai de 15 em 15 dias para ficar 4 horas aprendendo matemática. A cada mês, eles te pagam com um salário de R$300. Você aprende coisas novas, desvenda mais coisas, se destrincha a matemática. E também tem o salário, né? Que é parte da diversão, o salário. E eu lembro que elas não gostavam de mim, cara. Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast número 1 no Brasil quando o assunto é colégio militar. E para poder acrescentar informações de altíssimo valor sobre a prova do colégio militar, eu, Yuri Moreira, ele, Vitor Rocha, e a belíssima Jane Carvalho, iremos ter uma conversa muito especial com uma aluna fora da curva, que passou por esse processo aí que vocês estão passando também, que queria uma vaga no colégio militar, lutou, perseverou até o fim e hoje está lá dentro. E para isso a gente trouxe a aluna Solange Lessas. Tudo bom, Solange? Sou. Ai, gostoso, bem. Ou Sol para os mais íntimos. Tudo jóia, Sol? Ô, Vitor, eu acho que ninguém melhor do que você para poder falar sobre a Sol durante o preparatório para o colégio militar. Como que foi a história da Sol? Ela chegou pronta, já adorava matemática, conseguiu ter alto desempenho logo no início? Como é que foi isso daí? Bem, como é que vocês estão, pessoal? Tudo jóia? Falar da Sol. Primeiro nós temos aqui um episódio de muita luz, né, Sol? Quando você tá, é Sol sempre muito radiante, uma menina fantástica, tem um carinho imenso por ela e pela família toda. Mas assim, eu falo da Sol com muita alegria, Yuri, porque é uma aluna que a gente sai dos muros ali do cursinho, né, Sol? A gente tem foi um relacionamento, e é um relacionamento muito bacana. E assim, você me perguntou se desde o início foi um relacionamento legal, assim, bacana. Nem tudo são flores, porque já vou começar o episódio dizendo que no início não gostava de mim não, tá? Até o dia que eu tive que ensinar elas a contar quadradinho. Nem a Sol nem a mãe, a Aline, não gostava de mim não. No início, quando elas começaram, foi legal que era pandemia. E a aula foi online. A gente não estava acostumado também com esse modelo de aula, né? Então foi muito desafiador. E eu lembro que elas não gostavam de mim, cara. Mas por quê? Até hoje eu não gosto de você? Não, você, cara. Mas a Sol não era possível, ela não gosta de mim. E até um dia que ela estava com dificuldade em contar cubinhos. Aí eu ensinei pra ela que cubinhos não tem asa, cubinho não voa. Aí eu tive que pedir a ajuda do Vitor. Mas eu tenho uma desculpa muito boa. É porque eu acho que o método da Jane, a gente conhecia o método da Jane, e a gente via que dava muito certo. Eu gostava muito do método da Jane, que ela era uma pessoa que pegava mais firme e tal. E o Vitor, ele gostava muito de todos os minions dele, todos os alunos. E aí toda vez que alguém tinha alguma dúvida, ele falava, fala, meu anjo. E aí a pessoa falava a dúvida, professor, então. E eu ficava assim, esperando. E aí, ele tinha muito mais esse cuidado, assim, falava devagar e explicava. E eu ficava um pouco impaciente, eu admito. Eu ficava um pouco impaciente. Até porque nas aulas online eu perdia muito foco muito rápido. E aí teve o dia fatídico da Megan, que era minha ratinha, que faleceu na aula do Vitor. Sério, na minha aula? Eu te contei da minha ratinha. Aí foi lá. Aí, sei lá. Aí, acho que isso agravou um pouco a situação. Até o dia que eu tive que contar cubinhos. Eu tava com uma dúvida tremenda. Minha mãe falou assim, pergunta pro Vitor. E eu falei assim, pergunta pro Vitor. Aí, eu tive que perguntar pro Vitor. O Vitor me explicou. E aí, veio uma clareza. E aí, eu percebi,
O Vitor sabe explicar, né? Até que. Pensa alguma coisa. Vez ou outra. Quando eu prestava atenção nas aulas de verdade, aí tinha alguma dúvida, você sabia muito bem explicar. E aí, aos poucos, eu fui começando a gostar um pouco mais de você. Até porque eu acho que, tipo assim, a gente criou uma relação que era diferente, tipo, da que você tinha com os outros alunos, porque você sempre teve mais um carisma, assim. E apesar de eu achar irritante no começo, quando eu fui conhecer o outro lado desse carisma, eu falei, é uma pessoa bacana. Você sabe que eu jurei pra Jane, e às vezes eu ainda falo isso, falei, olha, Jane, quem não... Só uma introdução, mas a Sol era do português. Era do português. Era do A português. Sol era da Jane. Esse é A o Jane gostava muito da Sol, o Vitor também gostava muito da Sol, mas a Sol só gostava da Jane. Esse é o E só contexto. gostava de português também. E só gostava de português também, né, Sol? É. E aí teve o desafio que você fez pra Jane. Eu falei com a DJ que eu falei, ó, eu vou roubar sua aluna do português e mais. Quem fica com raiva de mim é tempo curto de raiva. Daqui a pouquinho tá apaixonado. Eu falei assim, ó, com essa raiva dela eu vou retribuir com amor. Daqui a pouco essa menina vai ficar doida comigo, não vai ter jeito, ela não vai ter como escapar. E é verdade, eu já tinha falado com a DJ. Sabendo desse acordo aí. Sim, eu já tinha falado. Eu quero ver se ela vai ficar sem gostar de mim por muito tempo. Ela tá lascada. Sabendo como as coisas funcionam. E ô, Jane, como que a Sol era no português? Brilhante. Uma escritora, assim, fantástica, redações perfeitas. E dentro de sala de aula, ela sempre era muito oportuna nas falas dela, sabe? Às vezes, ela vinha com um comentário, assim, bem pertinente. Essa impostação de voz que ela tem, é uma voz firme, bem soante, bem firme mesmo, né? Ela chegava e acrescentava sempre algo mais. A vida inteira. E muito leitora também. Então, isso fez com que ela demonstrasse, principalmente para a turma, porque ela era, além de líder, ela era a mais madura da turma, fez com que ela ganhasse também a confiança dos colegas. E, ô, Sol, como é que foi essa história, então? Olha só, pelo que eu estou entendendo aqui, você era boa de português, gostava muito da Jane, que era professora de português, e, pelo visto, a matemática às vezes dava uma agarrada. E o seu professor, você não gostava dele. Era Como muito foi essa virada de chave? Porque eu tô tendo notícia sua aí que você tá, inclusive, indo bem nas Olimpíadas de Matemática, que você tá com a graninha extra aí, até para poder pagar um sanduíche pra gente depois do podcast. Eu tô com fome. Como que foi essa virada de chave? Então, eu acho que a virada de chave veio depois da primeira prova que eu fiz do concurso, né? Do primeiro ano que eu tentei. E eu não passei. Em matemática eu fui muito mal. Em português, se não me engano, eu errei uma questão. Em matemática eu fui muito mal. E eu não queria tentar de novo o colégio. Minha mãe insistiu um pouco, falava, vai. E ela, inclusive, insistiu com ainda uma condição. Falou assim, você nem precisa estudar tanto, você já estudou um ano. Você vai ficar mais relaxado, não precisa de estudar tanto assim. Eu falei, gostei disso aí, essa ideia é boa. E aí eu voltei pro cursinho e era presencial dessa vez. Então, mudou tudo. Eu tinha muito mais foco. E eu acho que foi esse foco que foi a virada de chave. Eu tava lá presencialmente, eu vi o Vitor, eu tinha que anotar as coisas. E eu comecei a realmente pegar melhor o passo da matemática, como que eram as coisas desde o início, que eu não pegava muito bem no online. E isso ajudou bastante. A passada da aula online para o presencial ajudou bastante. Eu acho que isso que me fez entrar mais no mundo da matemática e até gostar mais da matemática e do professor. Mais fácil gostar da matemática e do professor. Foi uma coisa de cada vez. E hoje, como que é a sua relação com a matemática depois disso tudo? Eu tenho bastante facilidade. Eu achei isso incrível, porque normalmente, antes de eu estudar no colégio e fazer o cursinho, eu via todas as matérias igualmente, eu não tinha facilidade. Depois do cursinho, eu criei uma facilidade para matemática, porque eu acho que eu entendi como funciona estudar para matemática. E agora eu tenho muito mais facilidade. Não como se, tipo, eu já soubesse todas as matérias, porque eu ainda tenho que estudar. No 6º ano eu sabia, por conta do cursinho. Mas agora, quando eu pego para estudar, eu tenho muito mais facilidade de entender o que está escrito no livro. Eu leio uma vez e já consigo resolver os exercícios. É uma facilidade que eu não tenho dúvida que veio do cursinho. Não, e é interessante porque esse caso, ele é muito característico, né, Jane? O aluno que
enxerga a matemática como um carrasco, como algo difícil demais, complicado. É. E a gente percebe que muitas vezes é porque eles não tiveram o professor certo, a aula certa, a forma de estudar certa. É uma coisa que você fala o tempo inteiro. Aprender a estudar é E é essencial. interessante, esse despertar matemático, na verdade, as pessoas aprendem a gostar matemática porque elas entendem. Exatamente. Havia um medo muito grande antes, porque não entendia. A matemática não tinha aquele envolvimento, aquela sedução toda. Mas a partir do momento que você começa a entender, você deslancha. E matemática é a linguagem universal, né? Então aí você consegue conversar com qualquer um. E como que é essa história só hoje? Você faz parte de um grupo que te paga para estudar matemática? Como que funciona isso daí? Assim, é o PIC, é o Projeto de Iniciação Científica. As pessoas que fazem a Olimpíada da OBMEP e passam das fases ganhando medalha, elas são convidadas para participar desse projeto que é na UFMG. E você vai de 15 em 15 dias para ficar 4 horas aprendendo matemática. São os estudos mais avançados. E a cada mês eles te pagam com um salário de R$300. E, nossa, compensa muito, compensa. Quando você tá acordando cedo no sábado, de 15 em 15 dias no sábado, né? Você fala, nossa, você bate um pouquinho de arrependimento, mas aí você tá lá, você aprende coisas novas, você desvenda mais coisas, você destrincha a matemática, porque muitas escolas ensinam a matemática como com decoreba, sabe? Não foi assim que eu aprendi no cursinho. E não é assim que o PIC ensina. E aí você vai criando uma certa curiosidade e ele incentiva, né, a fazer mais o ABMEP, a aprender mais matemática. E também tem o salário, né, que é parte da diversão, o salário. Não, bom é que sua mãe agora cortou a mesada, né? Nem A tinha. Aline, mãe da Sol, tá aqui nos bastidores, ela já falou que não tem mais mesada, que agora é só bolsa do PIC. E, ô Vitor, você encara muito esse desafio frequentemente, né? Então, infelizmente, o sistema de ensino, independente da escola pública ou particular, ele parece que não está tão interessado assim em fazer as pessoas pensarem. E a gente vê que muitos alunos chegam nessa situação parecida com a da Sol, que encaram a matemática como um bicho de 7 cabeças, como um problema gigantesco, como algo insuperável. Meu Deus, lá em casa ninguém gosta de matemática, eu nunca vou aprender matemática, meu professor é um mala, não tem como. E você passa por isso frequentemente, né? Como que você lida com isso, cara? Como que você resolve esse problema? Isso é um problema estrutural da forma como a educação matemática é passada para os alunos. Então, assim, a matemática não é compreendida. Ela é toda mecanizada normalmente nas escolas. Então, assim, o conceito, a ideia, a cadência lógica... Então, assim, os alunos não entendem o que está acontecendo. Só que fica ali um monte de regra para o aluno ter que memorizar um monte de passo a passo, um monte de regra. Aí vem os probleminhas e ele tem que aplicar as regras. Só que é uma coisa muito descolada da realidade, é uma coisa muito abstrata. Que regra é essa? O que eu tenho que fazer com isso? O que isso significa? Por que eu estou fazendo esse troço? Por que eu tenho que decorar isso? Vira uma tortura, sabe? E enche a cabeça dos meninos com um monte de coisa que nada faz sentido. E eles ficam reféns ali de ter que memorizar aquele negócio e tentar encaixar cada problema num monte de regra que vai só enchendo a cabeça dos meninos. Mas, na verdade, não é assim. A matemática, tudo faz sentido. Se você fosse dar uma dica para mim, eu tô com meu filho e eu quero que ele estude no colégio militar. Ele está fazendo um curso preparatório com Fora da Curva hoje e meu filho está igual a Sol estava um tempo atrás. Não essa Sol que a gente está vendo aqui hoje, que recebe para poder estudar matemática, mas lá atrás. Eu quero que meu filho comece a gostar da matemática, fique igual a Sol, para eu poder cortar a mesada também e viver de bolsa do PIC agora. Qual que é a dica mais importante que você pode dar nesse universo de preparação para o colégio militar? Olha, uma dica boa é vai lá fora da curva que a gente trabalha. Vai lá fora da curva, já que você está querendo ir para o colégio militar, aprender matemática. Lá a gente tem uma equipe muito boa para mexer com isso. Né? Falo não só por mim, mas por toda a equipe do Fora da Curva. Agora, gente, matemática, para gostar, você tem que entender, senão nada vai fazer sentido. Fica uma tortura realmente. E assim, se está preparando para um colégio igual o colégio militar e você vai se submeter a uma prova de concurso público, uma prova bem elaborada,
Não adianta ficar decorando um monte de regra e achar que quem faz conta vai passar naquela prova. Não vai. Deixa eu fazer uma parte aqui. E é interessante que existem técnicas de memorização da matemática. O aluno aprende a ser rápido porque memoriza, mas ele não entende. Eu vou falar assim, comum, eu não gosto. Já fica aí, então. Eu não gosto, vou falar. Comum. Eu lembro. Não gosto de comum. Porque você pega aquele negócio ali. Poxa, Calculadora humana, a né? calculadora humana, o chicote estralando, o tempo aí faz. O aluno decora um monte de macete, método, tudo memorizado, de fazer conta rápido, mas, poxa vida, fazer conta? Para que um ser humano fazer conta? Tem um plástico de R$10 movido a pilha que faz conta muito melhor que a gente. Eu não acho que eu, como um professor de matemática, tem que ser um cara magnífico fazer conta. Eu não preciso disso, uma calculadora faz. A gente tem que ter a capacidade de resolver problemas. E é isso que torna a pessoa um grande pensador. Diferenciado. A matemática é uma ciência perfeita para isso, para você resolver problemas. O raciocínio lógico é muito aguçado na matemática, é uma ciência lógica. E aí, quando o aluno começa a trabalhar dentro dessa perspectiva, tudo faz sentido na cabeça e ele se sente mais inteligente. E esse negócio inspira nas outras matérias também, porque você pensa dentro de uma lógica. E o mundo funciona dentro de uma lógica, não tem jeito. Então você começa a entender as coisas. Tudo você trabalha, você não precisa memorizar mais nada. Tudo faz sentido. Então, assim, a gente vê nas escolas, poxa vida, você entra numa sala de aula hoje, o professor tem que dar aula em 50 minutos. 50 minutos você vai conseguir explicar conceitos e aprofundar no conteúdo matemático, 1h20, 1h30? Não vai. Então, Você não vai conseguir construir o pensamento do aluno para levar à efetivação do conhecimento. Justamente dentro dessa perspectiva de construir o raciocínio do aluno, muitas aulas os professores simplesmente falam, e o aluno fica passivo ali. Quando, na verdade, a gente tem que perguntar para o aluno, para que a cabeça dele pense, para que a cabeça dele, para você gerar uma reflexão, para o aluno construir o conhecimento, e não você ficar ali passando as coisas. Então, assim, você vê nas escolas, 50 minutos de aula, poxa vida, não dá tempo. O professor fazer o quê? Método passo a passo. 1h e pouco, método passo a passo. Lá no Fora da Curva, por exemplo, 4 horas de aula. No PIC também, né, Sol? Uhum. Por quê? Você precisa desenvolver. Então, se você, inclusive, não dá um tempo ali para você conseguir desenvolver raciocínio com os meninos, infelizmente, assim, fica muito comprometido. É verdade. E, Jane, pegando um gancho ainda nisso que a Sol falou sobre aprender a estudar, isso é algo essencial, né? Quando a gente para pensar assim, um raciocínio relativamente simples, não que não seja importante, mas simples, é óbvio que você precisa aprender a estudar, saber estudar, não é algo que você nasce sabendo. Não, de jeito nenhum. E as pessoas têm uma dificuldade enorme com isso, né? Ainda mais hoje em dia, que está tudo muito rápido, ninguém para fazer nada. O que é uma dica essencial para poder aprender a estudar? Primeiro, eu quero ressaltar o seguinte: existe uma diferença muito grande entre fazer dever de casa e estudar. Fazer dever de casa, você só vai repetir ali algo que já foi falado antes, com palavras diferentes, números diferentes na matemática, mas a essência já foi trabalhada, basta você replicar. Repetir, até papagaio repete, mas não sabe. Diferente de aprender a estudar. Estudar é uma atitude solitária, única e dolorosa. Você só vai aprender a estudar quando, de repente, você perceber que não entendeu e volta, e estuda novamente, e lê, e relê, e faz, e erra. E a partir do erro você vai atrás do prejuízo para aprender. Isso é estudar. E estudar demanda tempo. É diferente dos 15 minutos de dever de casa que você faz ali. Estudar faz com que você pense, que você se projete ali de verdade, principalmente a partir das suas vivências. Porque a gente aprende muito por assimilação, mas também por colocar coisas similares para cobrir ali. Então, é muito interessante e os pais acham que estudar é fazer dever de casa. Não é. Não é fácil assim. Não é. Ô, Sol, sua vida não foi muito fácil durante o cursinho, né? Você até falou, não queria fazer de novo,
foi difícil, etc. Hoje você ainda sente essa mesma dificuldade para estudar? Ou você está muito mais evoluída nesse ponto, ou piorou? Como que está a sua vida estudantil? Eu sinto que o cursinho, ele realmente me ensinou a estudar, justamente porque eu aprendi que estudar não é decoreba. Então, hoje em dia, quando eu pego alguma coisa que eu não entendo sobre uma matéria, uma anotação que eu fiz lá que é bem resumida, e aí na hora lá de estudar eu não lembro o que isso quer dizer, eu sempre busco entender, porque eu sei que minha memória não é perfeita e na hora que eu tiver uma prova ou precisar para alguma situação da vida, eu não vou conseguir lembrar só pela decoreba. Então eu sempre busco voltar lá no começo da matéria, ver o que uma coisa tem a ver com a outra, e isso ajuda muito, não só na matéria específica que você está estudando, mas acho que treina o seu cérebro a entender as coisas melhor. Então, e buscar esse conhecimento sempre. Ajuda no seu raciocínio lógico, que inclusive é o caso das questões da UBMAP. Então, assim, ter uma facilidade muito maior para estudar hoje em dia do que a que eu tinha antes do cursinho, que era a minha vida era só decoreba. Eu me apoiava completamente na minha memória e agora eu consigo apoiar no que o meu cérebro consegue fazer, que é destrinchar a matéria até eu conseguir entender por que cada coisa funciona daquele jeito. E é um método muito mais eficiente, que não cansa o seu cérebro tanto quanto o da memória, mas ao mesmo tempo treina ele. E eu tenho certeza, na verdade, que eu aprendi com um cursinho. Que legal. Deixa eu só pegar essa fala dela aqui e usar uma única palavra, uma única vírgula, né? Ela aprendeu a fazer conexões. Uhum. E aí pronto, ela já aprendeu a estudar. Não, isso é muito interessante, que é neurológico, né? O cérebro ele vai fazendo sinapses novas à medida que ele vai treinando, que ele vai evoluindo. Por isso que hoje eu tenho certeza que é muito mais fácil do que foi no seu primeiro ano de cursinho. Fala, nossa, a matemática está muito difícil, esse professor é feio, continua feio, mas a matemática Chorei demais, cara. tá menos difícil, tá mais feio ainda, piorou. Mas essas sinapses, essas novas conexões, essa rede neural, ela vai só se amplificando, né, Jânio? E é igual um músculo que você treina ele para poder ficar mais forte. Corre o risco de não esquecer, né? Porque você criou realmente essas conexões e elas vão ficar. Exatamente. É como um músculo, é verdade. Você fez uma ótima comparação. E, ô Sol, mesmo toda essa dificuldade que você teve lá no início, você superou, tá bem aí hoje, está recebendo sua bolsa do PIC e tudo mais, fora essa parte, que é a parte, vamos falar assim, mais trabalhosa, tem a parte que é legal também, né, de estar no colégio militar. Sim. Tem uma parte lá que tem hora que eu fico com inveja de vocês, parece que são num clube. Me conta aqui, o que você está fazendo de bom lá no colégio militar hoje? Olha, é até uma boa oportunidade para falar da calorada que vai ter esse fim de semana, que é um evento que o colégio prepara. E, na verdade, quando eu falo colégio prepara, são os alunos. Isso que é muito legal. A maioria dos eventos do colégio, quem prepara são os próprios alunos. E isso ensina muita coisa. Desde sobre como financiar, né, as barraquinhas lá da calorada, até sobre como liderar, né, um grupo de pessoas. Porque a calorada é o seguinte, ela é um evento para os alunos novatos, né, por isso se chama calorada para os calouros, que chegam no colégio e é para dar as boas-vindas para eles. Na forma mais pura do colégio, que é colocando os alunos para trabalhar. Aí, os alunos, eles são divididos em grupos, que eles mesmos se separam. Então, tem os grêmios, que são as armas do exército, aí tem o grêmio da cavalaria, que é o meu grêmio da infantaria. Também tem clubes, esportes, então vai ter várias barraquinhas diferentes em que as pessoas vão se colocar nesses grupos, as quais elas se encaixam dentro do colégio. E esses grupos arrecadam dinheiro para as coisas que eles precisam fazer no decorrer do ano. Também tem a barraquinha do ano escolar, né? A minha barraquinha, a do 9º ano. E aí cada uma vende uma coisa. A da cavalaria você não vai vender batata frita. E O pessoal do Fora da Curva tem desconto lá na barraquinha da batata frita? vamos ver. Paga dobrado, Tá, paga dobrado. E isso é um dos divertimentos que tem no colégio militar. Eu até acho muito legal desconstruir a imagem que as pessoas têm no colégio militar na cabeça, que é de que lá é muito doloroso, que a pessoa sai de lá traumatizada, com o cérebro numa caixinha,
porque na verdade é o completo oposto. Eles te colocam em situações que você aprende a pensar fora da caixa. E te colocar para organizar uma barraca para um evento do colégio é uma dessas situações em que você aprende se divertindo. Você nem percebe, mas você vai fazendo isso todos os anos e você aprende. Também tem muitos outros eventos que são preparados pela Sessão Recreativa Literária, que tem todo ano muda, mas é formado por alunos. São os alunos que sempre fazem as coisas, são coisas que vêm dos alunos para os alunos. E isso é muito legal, porque os alunos sabem o que os alunos querem. Então, eles têm uma capacidade melhor para criar esse ambiente mais recreativo quando dá, né? Porque tem horas que a gente tem que pegar mais firme, estudar. Mas, como esses momentos recreativos são muito divertidos, a gente até acaba esquecendo um pouco o lado que pega pesado e que as pessoas tanto falam, né? Que pega firme, que é diferente das outras escolas, que existe, mas que não é toda hora. É bem equilibrado, sabe, o colégio. Eu gosto muito disso. Por isso eu sempre falo muito bem. Eu gosto de falar para as pessoas. Não é isso que você tá pensando, colégio. Não é essa tortura toda, não é essa prisão. Eu sou muito feliz lá. Inclusive por causa disso, desses momentos recreativos que a gente tem. As outras escolas não dão essa autonomia toda para os alunos, né, Gélia? Muito pelo contrário, elas engessam os alunos. Eles não têm autonomia, eles não têm maturidade, não se desenvolve a maturidade para tomada de decisão. São robozinhos, são, sei lá, seres acéfalos. O pior é que é quase isso mesmo. As escolas comuns, elas amputam a capacidade de desenvolvimento do aluno, né? Sim. Porque é muito mais fácil controlar um aluno ali que não tem autonomia, que não pensa, que não tem liberdade para poder fazer as coisas, do que um aluno autônomo, pensante, criativo, que exerce ali a sua plenitude da sua capacidade cerebral, né? E eu diria que há controvérsias, porque essas mesmas escolas falam que isso acontece no militar. E elas incitam o aluno a permanecerem nessas atuais escolas lá e não buscarem o militar, mas, na verdade, é elas quem fazem esse papel de tirar o cérebro. De vender uma coisa que não existe, isso. né? Exato. Vender um peixe e, na verdade, entregar outro. Não, e é muito legal que a gente fala isso direto, né, Vitor? Dessa autonomia, esse espírito de liderança que o colégio militar desenvolve no dia a dia ali nos alunos. Ele vai muito além do português, da matemática, das ciências. Nessas atividades conjuntas, nesses eventos, nos grêmios, nos jogos internos, eles têm uma habilidade imensa de fazer isso. E acreditam nos meninos, né? Quando você delega, existe aí uma confiança. Então, quando a gente fala que realmente você está ali amputando o indivíduo de se desenvolver, é nesse sentido. Porque não adianta você colocar uma criança, um jovem, num ambiente onde ele não vai fazer nada. Onde ele vai ser passivo, onde ele vai criar. A planta, né? É uma planta, justamente, você coloca num vaso ali, ela fica ali, né? Então, eles ficam realmente amputados de crescer realmente, desenvolver suas habilidades, potencialidades que eles têm aí e poderia estar sendo estimulados, na verdade. Mas, obviamente, quando tem alguém para fazer por eles, ou o ambiente é totalmente cercado, no sentido de limitar esse crescimento, não adianta. Então, o colégio militar, ele dá essa possibilidade para os meninos, e é uma possibilidade muito bem ordenada, organizada, liderada. E organizada pelos próprios alunos. Sim, e pensado também, porque eles não dão uma liberdade para vocês de qualquer forma. Óbvio que existe uma organização dentro desse processo. Óbvio que existe uma forma deles ensinarem vocês a fazer as coisas. Sim, tem uma supervisão em cima disso. Não é a revelia. Então, eles aprendem a ter responsabilidade com as coisas. Tanto é que acontece, e normalmente é super legal, essas festas que vocês super bem projetada. fazem. E a Sol falou um negócio que eu gostei disso. Os alunos sabem o que os alunos querem. Sim. Então, assim, entre eles, é isso que você vê o ciclo de amizade que eles conseguem construir também. Porque existe esse envolvimento, né? Quando você chega, igual os calouros estão chegando nesse momento, são super bem recepcionados. Eles foram recepcionados mais do que pela escola, mas pela comunidade escolar. Porque quando a gente fala escola, normalmente você está pensando no prédio. Mas o que faz a escola não é o prédio, é a comunidade, são as pessoas. A forma como você é recebido, a forma como você é tratado. A forma como você é respeitado, no sentido de te dar
a liberdade através da confiança, falou, tá na mão de vocês, pode fazer. E eles fazem e fica muito Fazer bonito. bem feito. Ô, Sol, e fora você falou da Colorado aqui agora, que é um evento legal pra caramba, que você vai oferecer batatinha com desconto lá pra gente. Mas fora isso, me conta aqui, o que mais que você tem feito lá no colégio, além de estudar? Então, lá no colégio, além dos estudos, eles apresentam pra gente vários esportes que a gente pode participar. Eu, inclusive, já participei de vários deles, mas o que me pegou mesmo foi o hipismo. Inclusive, foi o que me fez querer entrar lá em primeiro lugar, porque... Na verdade, deixa eu te cortar aqui. É. Ela falava comigo várias vezes, falou comigo várias vezes. Eu só estou aqui por causa do hipismo. É verdade. Várias vezes. Eu não tinha noção do que era o colégio militar, além do hipismo. Eu fui aprendendo com o tempo no cursinho, quando o pessoal que era veterano já no colégio ia no cursinho falar sobre como era, e eu fui aprendendo, tem isso também. Mas o legal mesmo que eu achava era o hipismo. Eu queria muito fazer hipismo, porque lá é de graça o hipismo. E quem faz hipismo ou tem um conhecimento mais ou menos sabe que é bem caro o hipismo. Total, muito caro, é um esporte caríssimo. Pois é. E aí eu falei com a minha mãe que eu queria fazer, ela falou, você quer fazer? Passa no colégio. Eu falei, vou passar. E lá eu tô fazendo de graça. Inclusive eu tenho amigas fora do colégio que fazem hipismo e elas falam, você é muito sortuda, cara. Você faz hipismo de graça, elas ficam abismadas com isso. E é uma coisa muito legal, porque é uma coisa de qualidade, inclusive, você escuta que é de graça, você acha que é mal feito, mas inclusive lá é muito bem feito. Os professores são ótimos. É uma segunda casa pra mim o centro hípico que tem lá no Colégio Militar. É uma bolha, e nem todo mundo conhece. Porque o pessoal que não faz hipismo, 20 minutos de caminhada do colégio realmente até o centro hípico. É uma caminhada boa, é uma bolha totalmente separada, então tem muita gente que não conhece. Mas eu conheço muito bem, e lá, pra mim, é um ambiente muito familiar, um ambiente que eu gosto muito de estar, nem só pelo esporte, mas também pelas pessoas, pelos cavalos também, eu gosto muito dos cavalos. Então, assim, às vezes eu até paro lá pra estudar um pouco, fazer uma para casa, adiantar umas coisas, porque lá é um lugar que eu gosto de estar. E é um lugar em que eu consegui me sentir mais confortável, né, na questão de esportes. Porque eu já tentei vários esportes, além do hipismo, e o hipismo foi o que realmente ficou no meu coração. E é o que eu gosto mesmo de praticar. Uma coisa legal do colégio é que ele te dá essa oportunidade de testar e ver o que você realmente gosta, né? Sim, ele dá essa oportunidade. Todos os esportes são gratuitos lá. Eles te chamam para esportes, porque os professores que dão cada esporte à tarde, eles são professores de educação física. E a educação física no colégio é diferente. É assim, cada turma vai ter por mais ou menos umas 3 semanas um esporte específico. E aí é em rodízios. Depois que passa essas 3 semanas, você vai para outro esporte. Acaba que no final do ano você já experienciou uns 5, 6 esportes. E no outro ano você ainda vai conhecer mais 6. E os professores desse esporte, quando eles veem que você tem um talento, eles veem um potencial em você, eles falam, aqui, eu tenho uma aula à tarde, tais dias da semana, tais horas. Você não quer passar lá, não? Cada esporte tem um professor diferente? Sim. E aí, isso cria uma criatividade, uma curiosidade nos alunos de querer participar desse esporte. Eles vão lá, é de graça mesmo, tô sem nada pra fazer, vão lá conhecer. E, às vezes, eles se apaixonam. Às vezes, é aquele dia lá que a pessoa falou, tô sem nada pra fazer, vou ir lá conhecer. E ela se apaixona pelo esporte e aquilo vira a vida dela. No meu caso, eu já sabia que eu queria hipismo bem antes de entrar no colégio, mas eu vi várias pessoas que foram, por acaso, num dia à tarde lá, ficar no esporte pra ver como é que era, porque o professor chamou, viu que tinha potencial, e se identificou tanto com aquilo que tá há anos fazendo esse esporte e não vê mais a vida sem esse esporte. E uma coisa que eu acho muito importante é trabalhar o físico com uma coisa que você gosta de fazer, porque deixa uma coisa que é de suma importância, que é cuidar do corpo, divertida, com uma coisa que também treina o cérebro. Então, é incrível. E você não tem que pagar, é maravilhoso. Sua mãe acha o máximo, né? Ela tá ali, gente, só rindo, achando fenomenal. Ó, tem bolsa do PIC, não tem que pagar o hipismo. A gente pode pegar uma comissão disso aí, hein, Gelli? Já pensou? Começar a veicular isso nos nossos próximos alunos. No mínimo, pagar uma batatinha pra gente naquela hora. Pelo menos, né? Eu falei com ela o dia que ela foi lá pegar o salário dela do PIC.
Falei com ela, cadê a medalhinha do professor de matemática? Ficava lá, faz o BIMEP, fez, passou, e depois esqueceu da gente, né? É verdade, é verdade. Ô, Jane, a Sol, realmente, né? A Sol tem uma maturidade que é diferenciada. Ela repetiu uma coisa que você fala com muita frequência, que o corpo precisa estar são para a mente também estar sã, que o corpo são ajuda nos estudos. E o Colégio Militar prega muito isso. Sim, né? o Colégio Militar fala isso o tempo todo, né? Sim, eles incentivam muito o esporte. E é interessante porque a trajetória de Sol no Colégio Militar, no hipismo, ela foi diferenciada. Vários outros ex-alunos também foram para o hipismo, mas eles demoraram para entrar no hipismo. Ela não. No 6º ano, tão logo ela entrou, ela já foi convidada, porque havia ali o desejo, mais a predisposição. Então, assim, tudo se armou de maneira magnífica para ela. Foi a primeira aluna que conseguiu, acho que no primeiro semestre ainda do 6º ano, já estava no hipismo. Mas como é que foi isso aí, Sol? Você que foi lá, como é que descobriram que você... O Colégio Militar tem uma coisa que é muito interessante, que você não pode deixar as coisas acontecerem, você não pode deixar a vida te levar. Você tem que ter uma presença. Então, todo mundo na minha companhia já sabia que eu queria entrar no hipismo. E não só os alunos, mas os militares também, os militores. Eu já deixava bem claro isso. Então, já era uma coisa que todo mundo sabia. E eu não tinha noção do que era o centro hípico. Mas eu tinha alguns amigos do meu ciclo que já tinham descido lá, tipo, pra ver como é que era a aula. E aí, eles me falaram, não, já tá tendo treino. E eu ainda não tinha entrado no hipismo. Eu fiquei abismada com isso. Eu falei, o que tá acontecendo? Tá tendo treino, mas eu não tô lá. E aí eu fui buscar saber como é que era. Depois fui descobrir que tem um processo para você entrar no hipismo. Mas até eu descobrir isso, eu já tinha reclamado com a minha mãe, falando assim, já tem gente fazendo aula lá. Engraçado que eu não tô lá, ninguém me chamou. Eu fiquei assim, mas eu procurei saber tanto por que ninguém me chamou, não sei o quê. E minha mãe, com toda a delicadeza dela, foi no colégio. E aí ela conversou lá com o pessoal, falou, e aí, como é que é esse negócio aí? Porque minha filha ama hipismo. E eu acho que foi essa presença, todo mundo saber que eu queria entrar no hipismo, essa vontade, com a ajuda da minha mãe, ela chegar lá cara a cara com o comandante de companhia e falar assim, minha filha queria entrar no hipismo, já tem gente entrando no hipismo. Ele fala, calma, ela pode ainda entrar no hipismo. Que fez eles pensarem 2 vezes quando viram meu nome na lista de pessoas que queriam estar participando do esporte. Porque é bastante gente que quer entrar pro hipismo. Só que eles têm algumas prioridades, que entre elas também tem a experiência, né? Minha mãe falou, a minha filha já tem experiência com cavalo. Eles priorizam isso. Priorizam nota também, eles falam, o aluno que tem a melhor nota, ele tem mais capacidade de perder algumas horinhas de estudo para participar do hipismo, do que o aluno que tem umas notas mais baixas. E aí, junto com a força do querer, né? Você ir lá e falar que você quer bastante, com a insistência, isso te coloca no hipismo. E foi isso que me colocou no hipismo. E eu não me arrependo nada de ter falado com a minha mãe, deixado bem claro pra todo mundo que eu queria entrar no hipismo, de ter tentado tanto, porque eu vejo muitas pessoas que tentaram entrar no hipismo e todos os anos do colégio, né, porque cada ano abre uma certa quantidade de vagas, e não consegue. Eu no 6º ano consegui, nossa, foi assim, maravilhoso pra mim, porque é realmente minha paixão. Eu não consigo imaginar mais minha vida sem hipismo. Não, é muito legal como o Colégio Militar valoriza quem é ousado, quem é ativo, né? Óbvio que tudo com muito respeito o tempo inteiro, com a educação que tudo exige, mas quem realmente quer, quem demonstra que quer. A pessoa não tá nem querendo tanto assim, não, assim, deixa pra lá. Agora, quem quer, eles respeitam isso, né, gente? Eu achei o máximo a fala dela, que eu estou me segurando de vontade, quando ela falou a força do querer. Gente, isso é nome de novela da Globo. Daqui a pouquinho vai ser nome de novela da Sol. Porque, com certeza, é exatamente isso. O Colégio Militar, ele faz nascer no aluno dele esse desejo. E ele próprio é que tem que correr atrás. Então, foi interessante porque ela acordou bem depressa e aí juntou
o desejo dela com aptidão e o desejo de ter uma aluna assim lá no hipismo, juntou tudo e deu certo. Foi um casamento perfeito. Mas eu achei o máximo essa expressão, a força do querer. Dá para lançar a próxima novela. Podemos lançar, Estrelando a Sol. Estrelando a Sol. Ô, Vitor, você fala muito isso também, né? Como que desenvolver essa força é importante para fazer a prova do colégio militar. Os alunos mais fortes, mais cascudos, eles vão melhor. Não que o aluno já tenha que nascer assim, mas ele tem que desenvolver isso ao longo do processo. É diferente, assim, é um concurso público, então não cabe todo mundo lá dentro. Então não basta você simplesmente falar assim, eu vou passar no colégio militar, vou fazer a prova. Não, você tem que ganhar das outras pessoas, você tem que ser melhor que as outras pessoas. Isso envolve esforço, envolve você se dedicar mais, envolve você abrir mão de coisas que você gosta em prol de um objetivo, envolve maturidade nesse sentido, inclusive. E esses alunos que têm essa força do querer, essa força de vontade, fazem isso, porque você não vai abrir mão das coisas que você gosta de uma forma aleatória. Não, eu gosto de ter meu lazer final de semana, eu vou abrir mão do meu lazer para estudar. Muitos não fazem isso. Por quê? Falta essa força do querer, essa força de vontade. É chato você deixar de fazer seu lazer para fazer suas obrigações. Isso é coisa de adulto, na época eles estão com 10, 11 anos. Falta essa maturidade de fazer essa escolha correta. E até, enfim, a gente está falando isso agora, me veio uma lembrança de uma história que nós estamos devendo uma pescaria para a Sol. Nossa, Deus. Ai, fala não. Pela força do querer, essa pescaria. mesmo. Nós estamos devendo a pescaria, porque na época, eu não sei se foi carnaval. Carnaval, eu sei. Alguém viajou lá na família dela, ela deixou de viajar, ficou na casa de não sei quem para estudar. Eu e Jane fomos pescar. Aliás, uma pescaria frustradíssima. Não pegaram nada na pescaria. Não, nós pegamos gato, cadeira, camisa, pé de goiaba, nem um peixe. E aí o Vitor chegou na sala contando dessa fatídica pescaria. Continua aí, Porque Vitor. na época, assim, a Sol falou que ela não ia viajar pra praia. Não foi um negócio assim? Como foi? Alguém da família foi pra O praia. pai foi pra praia Acho que foi mais ou menos. e levaria as filhas. Isso, E aí o que eu ela não fez? vou. Não vou ficar Foi estudando. isso. Não vou. Eu falei, não, mas a gente vai pescar. Ela me leva. Eu falei, se você passar, eu te levo. Passou e até hoje estou devendo a pescaria pra Sol. Mas pescaria com peixe, né? Não é essa Não, tinha peixe, a gente só não pegou. Tá com tudo isso. Ô, Sol, foge desse programa. Não mexe com pescaria. Agora que eu tô vendo como que foi o resultado dessa pescaria aí, eu tô pensando 2 vezes se eu Ele não contou os detalhes, não, né? Ele só falou que foi pescar. Só falou, eu e Jane vamos pescar. Conversa de pescador, tá? Nem pegou na vara. Ele conta para os meninos lá que ele veio de Caeté, que ele é o maior verdade, pescador de todos os tempos, mas Tudo pelo visto a fácil. máscara caiu. Que isso, cara? Eu sou um homem do campo. Ah, a Gêmeo te denuncia. No dia não tinha peixe, cara. É a quaresma, né? A quaresma é ruim de peixe. Não deu peixe. Nada, lá. nós comemos peixe fritinho de lá mesmo, que não foi pescado, não. Não pegamos nada. Ô, Sol, se você tivesse a oportunidade de conversar com um aluno que está se preparando para o colégio militar, o que você deixaria de recado para ele? Eu acho muito importante a questão da motivação, porque eu lembro quando eu estava me preparando, eu conheci algumas pessoas, tanto do cursinho Fora da Curva, quanto de outros cursinhos, que estavam se preparando também para a prova do colégio militar, e muitos deles não queriam. E eu ficava abismada, como você não quer? Mas é muito importante a questão da motivação. E quando eu entrei, a minha motivação era só o hipismo, mas foi crescendo para outros caminhos quando os alunos veteranos iam para o cursinho e me falavam um pouco mais sobre o colégio. Então, eu acho muito legal buscar saber sobre o colégio, porque isso motiva muito. Depois que eu fui, conhecer, sabia o que era calorada, sabia o que eram os grêmios, sabe, tudo. Eu fui me apaixonando muito mais pelo colégio do que só o hipismo. E buscar saber sobre o colégio é arrumar mais uma motivação para você estudar. E quando você tá naquela preguiça lá, igual o Vitor falou, no sábado, você tá entre abrir mão da sua festinha ou alguma coisa que você tem que fazer, que você acha muito mais legal estudar,
e fazer as listas do Vitor que não acabam nunca. E aí você fica, qual que eu escolho? Você lembra do que você sabe sobre o colégio, de como você quer estar lá, você lembra dessa motivação e isso te faz largar completamente qualquer outra coisa que não seja o estudo. Porque quando você tem essa visão, quando você tem esse foco, tudo muda, tudo muda. A motivação, ela te leva para lugares que você nunca conseguiria imaginar. E além disso, eu também acho muito importante. Eu vou ter que falar. O Matemática para Vencer. Era muito bom. Era muito bom. Eu li aquele negócio e falava, cara, nenhum livro didático de escola nenhuma vai me apresentar um conteúdo tão bom quanto esse aqui. E como eu falei, ele não só faz você decorar, ele explica a matemática. Ele foi muito bom para mim e eu super recomendo ele. Na questão do português, leitura, muito importante. Ajuda muito na produção de texto. Agora eu vou à produção de texto, né? Na questão da gramática também, que cai na prova fechada de português, leitura ajuda muito. Eu lembro que eu tinha os meus livrinhos que o Vitor odiava, aquele que falava, vai ler Matemática para Vencer. Não, e vocês tinham um grupo de leitura, né? Vocês ficavam trocando livros. Sim. Trocando livros. Eu lembro que tinha uma série de livros que eu queria terminar de ler, que era de Desventuras em Série, e ele era emprestado, não era meu. Os livrinhos que o Vitor odiava não eram meus. Eram de uma colega minha de classe. E aí, quando também acabou... passou, né? Não, ela Não foi a Maria, passou. não? Não foi a Maria. E aí, quando ela terminou com o cursinho, eu não tinha terminado a coleção, e aí eu tinha que devolver o livro. E foi triste demais, mas eu tive que devolver. Troca a pescaria pelos livros, ó. Aproveita agora. Quando ele tá te devendo a pescaria, ele te paga os livros. Vamos arrumar livros pra Solange. Solange merece livros. Merece. Nossa, mas eu lembro realmente, chegava 15 minutos antes da aula começar, ela tava lá com aquele livrinho dela. Eu já ficava invocado com aquele livro. Querendo que estudasse matemática. Devia ter estudando matemática, ela não larga. Tinha que ganhar a disputa com a gente. Tinha que ganhar. Não, e no final, qual foi sua nota mais alta? Matemática. Sua nota em matemática foi mais alta do que em português? Foi na prova. Que virada de chave, né? Eu não esperava. Ninguém esperava. Fiquei feliz demais, tirei uma onda com a Dia. Até hoje, né? Até hoje, eu roubei a sol de você. Vamos sintetizar essas dicas aqui então, Sol. Você falou que é importante ter motivação, Sim. querer. Você falou que é importante a leitura. Falou que é importante abrir mão de, vamos falar assim, de diversão imediata em prol do seu futuro. Se é do português, talvez você já tenha ouvido isso. A Jane, com certeza, até porque eu mesmo já falei. Mas é muito legal quando a gente vai avaliar o que significa a palavra motivação. As pessoas acham que motivação é estar animadão. Festa! Ninguém estuda animadão assim, pelo menos eu não. Eu não conheço alguém que estude assim. O que é motivação? A raiz da palavra já te explica. Motivo para ação. Então, qual que é o seu motivo de estar ali estudando? Eu quero fazer hipismo no colégio militar. Eu quero estudar em uma das melhores escolas da América. Eu quero ter um ambiente diferenciado, eu quero melhorar, eu quero aprender português, eu quero aprender matemática. Esse é o seu motivo para agir. E você colocou aí de uma forma fantástica. É importante na hora da dificuldade, na hora de abrir mão de algo, eu lembrar quais são os meus motivos para agir, para estar ali. Isso aí eu achei sensacional. Só isso aí já mostra que você é uma aluna fora da curva mesmo. Você é diferente dos demais nesse ponto. E é muito legal, né, Jane, que a gente vê nesse meio do caminho muita gente desistindo de fazer o preparatório, desistindo do sonho. Parece que eles não estão conseguindo, na dificuldade, lembrar de qual que é o motivo para agir, qual que é a motivação. Eu vou falar sobre motivação, duas coisas que eu acho fundamentais. A primeira eu fiz lá em casa, tá? Na época, eu nunca fui muito boa de internet, de nada, mas o que eu fiz? Eu peguei uma foto de um aluno na frente do colégio militar, mandei ampliar essa foto e coloquei o rosto, recortei o rosto do meu filho na foto e colei lá. Então, no alto da cama tinha isso. E lá eu escrevi uma frase de motivação, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Mas a gente lá no cursinho
diz para os pais para levarem os filhos para conhecer o colégio. O colégio disponibiliza visitas guiadas. E, por mais estranho que pareça, ninguém vai visitar a sala de aula. Vai visitar todas as quadras, vai visitar os espaços de convivência, de música, de dança, de, sei lá, de banda. E aí o aluno já volta para o cursinho super direcionado. Eu vou para o colégio militar para poder fazer esgrima. Eu vou para o colégio militar para poder fazer equitação. Então, quanto mais os pais puderem despertar nos filhos esse desejo, e esse desejo tem que ser muito, muito concreto. O ir lá é uma forma, o projetar-se numa farda é. Então, criem estratégias motivacionais para que seu filho não desista. Porque o que a gente mais ouve é o seguinte: meu filho está cansado. Cansado porque ele não tem um motivo para agir. É sensacional. Não sei, pessoal, vocês perceberam o nível de importância dessa dica que a Jane deu aqui agora. Assim, isso é extraordinário. Extraordinário. Levem os alunos para conhecer o colégio militar. Levem os alunos para entenderem o que é aquele universo, para eles conceberem o que é aquilo tudo. Isso aí fica muito mais palpável. Nossa, né? a criança, ela vive no mundo do concreto. Ela não imagina o que será o futuro dela. Ela não tem condições. Embora seja super criativo, super imaginativo, mas vai viver naquele mundinho de faz de conta. Ele não consegue projetar um futuro. Então, cabe aos pais, orientadores, guiarem o filho nesse caminho. Os meus 3 filhos, eu tenho certeza que durante muito tempo eles acharam que eles escolheram o colégio militar. Coitadinho deles. Foi uma visita guiada que fez toda a diferença. Uma não, né? 3 visitas. Então, eles achavam que eles estavam indo para o colégio para aquele determinado objetivo. E o mais interessante, a minha filha foi por causa da dança. Tadinha, nunca dançou. Mas foi por causa da dança. Então é interessante como que ele faz crescer neles esse desejo de estar ali. Tem que partir do concreto. E os pais não podem ter medo, porque essa palavrinha que a gente tanto detesta, né, Vitor? A frustração, ela faz parte do crescimento, ela faz parte da criação da personalidade de cada um. Sensacional. E, o Sol, hoje você se enxerga em outra escola? Imagina se você não tivesse no colégio militar, como que seria a sua vida? Nossa, não imagino. Aquilo já faz parte de mim, já tá enraizado, não tem outra opção mais. O colégio, como a Jane falou, eu queria pegar a oportunidade para falar que quando eu fui no 7 de setembro, no meu primeiro 7 de setembro, assistindo, né, eu tava fazendo cursinho, porque a gente tinha dito que era lindo o desfile e que motivava bastante. Eu falei, bora, mais uma motivação. E aí minha mãe foi me levar. E aí, a gente acordando. A olhadinha para ver se ela pode falar. A gente acordando cedo, indo lá. E minha mãe foi com um sorriso no rosto, mas eu senti que ela tava um pouco cansada. Mas ela foi, vamos? Não, bora achar mais uma motivação. Quando a gente foi, eu tirei tantas fotos que depois que eu fui ver minha galeria que tava cheia, eu fui ver, tinha umas 1000 fotos que eu tirei do 7 de setembro, a primeira visão que eu tive do colégio. Porque eu vi muitas coisas que me maravilharam. A cavalaria, então, nossa! Eu vi os alunos desfilando super... É muito garboso, né? Eu queria tanto estar lá. E, tipo, essa visão desse desfile era uma das coisas que eu mais lembrava quando eu precisava de escolher entre o lazer e o estudo. Eu queria estar naquele desfile. E quando eu tava lá, foi um sentimento, assim... É um sentimento muito forte de que você... sabe quando você vai... sabe quando cai a ficha? É o momento que cai a ficha, e aí você vê todas as pessoas batendo palma, e eu ficava imaginando pequenos alunos, tipo, que nem eu, lá na plateia vendo, e se inspirando, e se motivando. E, nossa, foi uma coisa muito mágica. Tanto assistir quanto participar, e que nunca cai na rotina. Nunca, eu acho que nem no meu 3º ano de ensino médio vai ser uma coisa que eu vou falar, mas o 7 de setembro...
é uma coisa divertida. Até porque agora eu tô na cavalaria no 7 de setembro, então eu sou a cavalo. Nunca vai ser uma coisa rotineira. Sempre vai ser incrível e maravilhoso estar lá. E isso é uma coisa que eu não troco por nada. Eu nunca voltaria pra minha vida antes do colégio militar. Especialmente por causa disso. Esse sentimento de que é sempre novidade. E é uma novidade muito boa. Nunca cai no esquecimento, nunca cai na rotina. O colégio, tudo no colégio. Nem só o 7 de setembro, mas os eventos, os trabalhos, tudo que a gente faz lá, que é maravilhoso. Por isso eu não conseguiria voltar para a minha escola normal. Só um detalhe. O 7 de setembro, eles têm que estar no colégio às 4h30 da manhã. E o desfile vai começar depois de 9 horas. Sim. Mas eles se levantam, eles vão tão felizes, porque, sabe, é algo inédito, né? É um evento, literalmente é um evento. Eu não vejo um aluno falar mal do 7 de setembro. Não, é incrível, né? Você vê um aluno acordar às 4h30 da Não, manhã. 4h30 da manhã no colégio. Às No 4h30 da manhã colégio. na escola, Na feliz. escola. Sim. Nem os que estudam à tarde chegam felizes desse jeito. 4h30 da manhã, você acorda que horas pra estar lá 4h30 da manhã? Não, eu tenho que fazer as contas. Mas, agora que eu tô... não, o escolar não vai me levar pro 7 de setembro. Você acha que o escolar vai acordar 3 horas da manhã? 3 e alguma coisa. Porque, além de ter que acordar, tomar banho, a rotina normal, você tem que estar impecável. Então, Vocês vão com traje de gala, né? sim. Maquiada. Engraxar a bota, passar o gelzinho no cabelo, fazer tudo tá impecável. Você não pode ter um erro, chegar lá com um erro. Mas é muito divertido, porque a gente chega lá e é um bando de crianças tirando foto. E, tipo, você vê e você fala, cara, como que essas pessoas têm motivação? Só que você entra lá no meio e você vê, tipo, tem várias fotos que eu tenho com as minhas amigas no 7 de setembro que elas estão escuras, né? Mas não tá de noite. É porque são 4 horas da manhã. E o povo fica tirando foto, eles gostam de marcar esse dia, sabe? De ter alguma coisa guardada pra lembrar desse dia. É muito especial. É uma coisa que eu não vejo ninguém querendo pular essa parte do colégio. Porque é uma coisa que é do colégio. Lembra você que você tá no colégio. Legal demais. E, Jane, você comentou uma vez que você teve isso dentro de casa, né? De ver seus filhos acordando assim de madrugada para ir para aula super animados. Ô, Yuri, eu me lembrei de um fato interessante. No último ano da minha filha, o meu caçula estava com asma. E o médico tinha dado 3 dias de dispensação para ele. Pergunta se o 7 de setembro ele não estava lá. Tossindo, mal. Foi. É incrível, gente, como que eles vibram com esses eventos todos do colégio. Inclusive, você fala isso sempre, né, Vitor? Sobre como que o colégio desenvolve esse espírito de comunidade, né? Os alunos querem estar lá e eles querem conviver, eles criam essa afinidade, eles criam esse ambiente legal. É engraçado, porque a gente não vê isso nos outros alunos de outras escolas. Eu não vejo alunos de outras escolas, assim, comemorando que vai ter que acordar no final de semana, 3 horas da manhã, para ir para o 7 de setembro. Eu lembro, na minha época de escola, assim, 7 de setembro, detestava aquele negócio. Falei, final de semana vou ter que ir naquele 7 de setembro. Não gostava. Assim, eu acho que o grande segredo, tanto para o colégio militar, quanto até na preparação lá no cursinho, e é algo que a gente explora muito, é o envolvimento. Não tem jeito, a comunidade tem que se envolver. Se sentir participando, né? Sim, a comunidade do colégio militar é uma comunidade que tem esse envolvimento. Eles dão essa liberdade para os meninos, igual a gente falou já das festas que os meninos preparam para eles mesmos. Lá no cursinho Fora da Curva, é uma política nossa esse envolvimento. Tem que gostar dos meninos, tem que fazer com alegria. É uma rotina de muito trabalho? É uma rotina de muito trabalho, mas assim, é uma rotina... Leve. É uma rotina leve, é uma rotina alegre. Você, obviamente, quando você acorda às 5 horas da manhã, você vai... mas chega lá, é legal. Uhum. Chega lá, as aulas eram legais. Eu lembro, a turma da Sol, assim, eu tenho uma saudade imensa, porque assim, as aulas eram super divertidas. Acabava a aula, a galera não ia embora. Os pais ficavam... Você lembra, pessoal? Começaram a cantar, eu não vou embora.
Era, os pais, o pessoal da van ficava... Ficava. Isso depois de 4 horas De aula de consecutivas de aula de matemática. matemática. Sim. Eu lembro o Malvadão, você lembra? Ele e a Coutinho. O pessoal chegava, tem que ir, não vou. Porque assim, eu tentando dar aula, os meninos, eu não vou embora, pra gente, tem que ir. Não, não vou não, mais 15 minutos de aula. E os pais lá fora, assim, envenenados. E os meninos, eu não vou embora. Eu falei, grita alto aí pros seus pais escutar que vocês não vão. Então vamos fazer raiva neles. E assim, era legal, sabe? Um ambiente onde todo mundo estava envolvido naquilo ali. Foi um momento sensacional e a gente tinha alegria, né, de estar ali. Então tem que ter esse espírito, essa coletividade, todo mundo envolvido, todo mundo feliz. A energia é outra, sabe? O Colégio Militar consegue fazer isso também de uma forma muito, muito boa. E eu acredito que tudo na vida tem que ter esse envolvimento. Os pais se envolverem, a comunidade escolar se envolver e os alunos se envolverem, tudo dá certo, não tem jeito. Sensacional. Sol, tá feliz no Colégio Militar hoje? Muito. Já tá se aproximando do ensino médio? Já sabe o que você vai querer seguir de carreira? Olha, eu tenho pensado muito em seguir na área de psiquiatria. Aí tem que fazer faculdade de medicina. Legal. Aí já dá uma tremida, assim. Mas é uma área que eu curto bastante. Inclusive, eu gosto muito de biologia, estudar no colégio. É uma matéria que eu vejo que eu tenho facilidade e que eu gosto de aprender. Então, acho que isso me ajuda um pouco me encaminhando mais para essa área da medicina que eu quero fazer. Mas demorou muito para chegar nessa certeza que eu tenho hoje em dia. Foram muitas perguntas que eu tive que responder que eu não sei, porque eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer da vida. Eu pensava em coisas pra fazer por dinheiro, fazer porque é mais fácil, mas o que eu gosto mesmo é essa área aí, de trabalhar com a mente, sabe? Eu acho muito interessante. E o colégio te ajudou de alguma forma a concluir isso? Acho que sim. Sim, porque eu lembro que quando eu fazia terapia, a minha psicóloga, ela sempre tentava pegar as situações que eu contava pra ela que eu passava no colégio, e transformar em lições. E eu acho que essa virada de chave me voltou muito pra ter essa preferência pela psicologia. Porque eu percebia que realmente o colégio te coloca em situações que você tem ali que sair, ou então ter uma desenvoltura melhor, que o seu cérebro, ele é treinado. E eu fui percebendo que o meu cérebro foi mudando, meu cérebro é outro agora. E o cérebro, a mente humana, é uma coisa que me fascina muito. E quando eu comecei a trabalhar com a terapeuta e pegar esses momentos do colégio que transformavam meu cérebro, esses eventos que moldavam ele, me fez perceber o quanto eu acho isso interessante. E então, eu acho que de certa forma, sim. Porque o colégio te coloca em vários desafios que mudam o seu cérebro, criam uma outra pessoa. Então, pra você ver, o colégio, ele muda toda a sua vida. Agora eu já até sei o que eu vou fazer. De formas que você não percebe, é muito implícito ali. Ele não vai esfregar na sua cara que ele tá fazendo um trabalho com você ali, que ele tá te mudando. Ele vai te mudar, assim, em silêncio. Você não vai perceber. Você só vai piscar e vai olhar pra você do passado e vai falar, é outra pessoa. É incrível. Sensacional. Muito interessante. Muito né? bom, né? Muito. É natural, né? E vai ser a melhor médica, eu tenho certeza. Eu vou levar o Vitor para consultar lá com você depois. Tá precisando, Esse já é um aliás. caso Sim. perdido. Tá. Professor, eu nunca bati muito bem na cabeça. Não tem jeito, eu não conheço. Sol, muito obrigado Obrigada a vocês. pelas suas falas, por você estar aqui. Eu tenho certeza que você vai inspirar muita gente a seguir um caminho parecido com o seu. Caminho de luz, como diz o seu próprio nome, e um caminho de muita sabedoria, maturidade, e não só esse sucesso que você está tendo aqui agora, que eu tenho certeza que você vai continuar tendo ele daqui para frente. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigada, gente. Obrigado, Jane. Obrigado, Vitor. Mais uma vez, vocês brilharam aqui também. Principalmente Dicas com a- essenciais para o pessoal lá de casa. E mais um episódio. Muito feliz de ter terminado ele aqui. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. valeu. Tchau.